Aula 5 do curso Como Desenvolver Seu Site Profissional. E nessa aula a gente vai continuar vendo um pouquinho mais sobre CSS e agora com Bootstrap. Seja bem-vindo ao canal Dev Investidor, canal esse que eu ensino você a ganhar dinheiro com tecnologia. Eu me chamo Karan, já atuo na área de tecnologia há mais de 15 anos e eu decidi criar este curso devido a uma série de pedidos que eu recebi lá no Instagram. Na aula de hoje, então, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o CSS e também sobre o Bootstrap. Antes de a gente ir para a tela aqui em questão, eu preciso somente informar vocês, pessoal, a respeito de um questionamento que eu recebi lá do meu irmão. O meu irmão está acompanhando essa jornada e está fazendo as atividades que eu estou passando aqui para vocês. E caso ele encontre qualquer dificuldade, ele me manda mensagem. E ele me mandou uma mensagem falando: mano, não estou conseguindo redimensionar a imagem que tu mostrou na aula passada. Tanto é que eu coloquei um cortezinho ensinando a fazer isso. E aqui, pessoal, eu achei muito importante dar o recado para vocês que o programador ele deve trabalhar muito de maneira autodidata, ou seja, ele tem que ter a capacidade de encontrar respostas através da internet. E hoje, diferente do passado, a gente tem uma série de recursos que nos auxiliam e muito nessa atividade. A gente tem o ChatGPT, a gente tem o Stack Overflow, o YouTube e por aí vai. Então, caso vocês enfrentem qualquer dificuldade no decorrer desse curso e no decorrer de qualquer trabalho relacionado à área de programação, eu peço que vocês corram atrás da resposta. Perguntem ao ChatGPT, busquem essa resposta no Google, porque certamente esse problema que vocês estão passando, uma outra pessoa já deve ter passado e já deve ter uma resposta pronta na internet. Então, pratique isso dentro de você. Seja um autodidata e verás excelentes benefícios diante dessa jornada. Tá certo? Então, sem mais delongas, bora para a minha tela. Que alegria estar hoje aqui com vocês. Hoje é dia 14 de maio, Dia das Mães, domingo, às 15h24. Eu estou aqui gravando essa aula com vocês. Não falo isso com tristeza, e sim com alegria, porque eu amo fazer o que eu faço, que é compartilhar conteúdo. Hoje, então, na aula 5, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre CSS e Bootstrap. Só que antes de a gente iniciar aqui nessa apresentação, eu preciso somente atualizar os links aqui das aulas anteriores, que a gente já publicou no YouTube, então a gente já pode atualizar isso para otimizar o tempo. Então aqui na aula de HTML5, eu tenho que atualizar porque está com o link do GitHub. Então eu vou vir aqui no projeto, aqui no Embedded da aula 3, eu vou atualizar aqui, ok, e também da aula 4 no YouTube. Aqui eu também vou atualizar, certo? Feito isso, vamos atualizar aqui. Salvei, ó, HTML5, ok. E agora, vamos para o próximo. CSS, foi a nossa aula passada, também já está com a descrição correta. Feito isso, pessoal, agora eu posso fazer também o commit e o push, né, que é o nosso ACP. Lembram dessa sigla? ACP? Só que antes de a gente fazer o ACP, eu quero só mostrar aqui para vocês esse repositório aqui do curso, né? Eu estou comitando todas essas informações lá no curso e a gente consegue ver todos os commits por aqui. Vindo na configuração do meu repositório, eu tenho uma opção aqui que é a opção Pages. Eu posso publicar a minha página de maneira gratuita através do GitHub. Eu já publiquei isso, tá? Eu vou mostrar isso para vocês em maiores detalhes na última aula, se não me engano. E vocês já conseguem acessar esse mesmo site profissional através desse link que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. Então já estamos com uma descrição um pouco melhor, né? Então qualquer pessoa do mundo consegue acessar esse site através desse link, ok? E na última aula também a gente vai comprar um domínio, né? Então vai ser curso site profissional.com.br, algo parecido com isso, beleza? Só que aqui, pessoal, a gente vai ver que como eu estou lá no servidor ainda, eu não atualizei essa informação ainda. Se eu acessar aqui a aula de CSS, olha só que interessante. Ele está bem desatualizado, né? Ele não pegou essas alterações ainda que a gente fez nas aulas anteriores. Isso porque eu acabei esquecendo de enviar essa informação lá para o servidor.
Então a gente vai enviar essa informação para o servidor, acessando aqui o nosso repositório do curso. Ok. Acessando o nosso repositório do curso, se eu der um git status, ele tem aqui alguns arquivos adicionados e alterados. Então eu vou dar um git add acp, lembram? Git add para adicionar. O "-a" é para adicionar todos os arquivos, né? Feito isso, eu dou um status, já ficou tudo verdinho. Agora o git commit, colocando a mensagem, ok? Adicionando novas aulas. E por último, não menos importante, a gente empurra, a gente faz do push. Então é git acp, add commit push. Feito isso, pessoal, assim que eu atualizar aqui o código, ele já vai entrar, ó. Acabou de entrar um novo commit, né? Então, daqui a pouquinho, ele já vai atualizar aqui também essas informações. Vamos até ver aqui. Site profissional, vamos ver se ele já atualizou. Às vezes ele demora ele tem um certo delay para atualizar isso. Mas vamos ver se já deu. Ainda não atualizou, mas em breve já vai atualizar. Tá certo? Provavelmente quando vocês acessarem aqui o nosso site através desse link, já vai estar com isso aqui atualizado. Então tá bom. Agora sim, a gente vai para a nossa aula. E a gente começa essa aula, pessoal, trazendo o que é responsividade. Responsividade é a capacidade de um site ou um aplicativo se ajustar automaticamente de acordo com diferentes dispositivos, ou seja, computador, tablet, celular. Para cada dispositivo ele vai se adaptar de uma maneira que fique mais agradável aos olhos do usuário. Então aqui a gente tem um exemplo dessa animação, né? A gente vai diminuindo aqui e aumentando, ele vai trocando a cor do fundo. Então é só um exemplo bem simples e direto para a gente ter essa noção. Falando um pouquinho sobre a responsividade, a gente vê essa pesquisa que foi realizada lá em 2018, que hoje o celular é o principal dispositivo com acesso à internet. Ele está muito na frente, né, do computador, do tablet, né, e cada vez mais essa distância aumenta. Então, certamente hoje, no ano de 2023, essa proporção ela é ainda maior, porque através de um celular tu consegue fazer muitas e muitas coisas, né? Então, a gente tem que ter essa percepção quando a gente estiver desenvolvendo algum site ou algum sistema. Então, uma outra dica que eu dou para vocês aqui é crie sites para humanos. Eu vejo muitos programadores criando coisas complexas e não é esse o propósito. Então, a gente tem que criar site para pessoas, para humanos. E aqui a gente tem alguns exemplos de responsividade, né? Então, vamos ver os exemplos de responsividade aqui, começando pelo about.devinvestidor, que é o meu currículo pessoal, você consegue ver todas as minhas experiências, né? Então percebam que aqui, para computador, ele se adapta de uma maneira, né? Agora, se eu vim aqui, inspecionar o elemento e diminuir, percebam que ele já mudou. Ó. O menu estava aqui, diminuir, e o menu já foi aqui para cima. Olha lá, tá vendo? E ele vai se adaptando a diferentes dispositivos. Se eu colocar aqui como se fosse para um celular, ó, ele já se adaptou. Aqui ele quebrou em colunas, antes ele aparecia, antes ele aparecia as 4, daí eu diminuí um pouquinho, ele já quebrou para 2 colunas, diminuí mais um pouquinho, já quebrou para uma. Tá? Então aqui a gente consegue ver na prática um exemplo de responsividade. Beleza? Isso a gente consegue ver para vários sites, pessoal. O site do G1, por exemplo, se a gente acessar ele com uma resolução pequenininha, ele fica dessa maneira. Agora, se eu estiver acessando com o computador, ele já muda a interface. Então, a responsividade é essa capacidade de oferecer uma experiência mais adequada para o nosso usuário. Beleza? E a gente também tem que entender um pouquinho sobre as unidades de medida do CSS. Existem uma infinidade de unidades de medida, só que eu quero trazer aqui as duas principais que a gente mais vai utilizar. Primeiro é a pixel, que é uma unidade de medida absoluta, ou seja, o tamanho definido por pixel será sempre o mesmo, independente do dispositivo e do tamanho de tela. Então, por exemplo, aqui a gente tem um margem button de 20 pixels. Então,
independente do tamanho do dispositivo, esse 20 pixels vai ser o mesmo para todos eles. A gente tem também o porcentagem, que é uma unidade de medida relativa, define um tamanho com base no tamanho do elemento π. Então, por exemplo, se você define a largura de um elemento com 50%, ele vai ficar com 50% considerando o tamanho do π. Né? E a gente tem outras medidas aqui, em, rem, VH, VW, PT, PC, in, centímetros, milímetros e por aí vai. Tá? Não cabe aqui a gente conhecer todas, porque isso a gente vai conhecendo de acordo com a prática. Mas o que eu mais costumo utilizar é a pixel e a porcentagem. E aqui a gente entra no seguinte questionamento. Quando a gente fala de responsividade, como que a gente pode fazer essa responsividade? E aqui a gente já tem a resposta. Utilize o Media Carriers. Então eu vou copiar esse trecho de código aqui e vou fazer um exemplo direto para vocês. Vou acessar aqui e eu vou criar uma nova pastinha. Deixa eu criar essa nova pastinha aqui. E eu vou criar o nome da pasta como responsividade. Opa, cadê a pasta? Aqui. Responsividade exemplo, ok? Vou abrir a pasta e vou criar nosso arquivo index.html, ok? Vou criar a estrutura do nosso HTML5 e eu vou colocar aqui uma div, ok? Opa! Vou colocar uma div. Vou também criar um CSS. Vai ser o nosso style.css. Vou fazer o import aqui do meu CSS. Que eu faço via... Sempre me esqueço isso, é impressionante. Quando a gente esquece, o que a gente faz? Pergunta para o nosso amiguinho ChatGPT. Como importar CSS externo? Ok, dentro do CSS eu vou colar aquele trechinho de código que eu vi aqui. E aqui a gente percebe que ele tem um Media Query e ele tem uma classe aqui, ó, classe exemplo. Então essa classe exemplo, eu vou colocar ela dentro disso aqui, ó, exemplo. O ChatGPT já deve ter nos respondido, então eu copio isso aqui, coloco dentro do read. Tá, então eu vou colocar aqui exemplo, responsividade. E aqui ele está dentro da própria raiz e está como nome style.css. Criei a div, eu posso colocar um teste div, só para a gente ver. E vou abrir agora esse cara. Para abrir esse cara eu posso vir aqui, revelar no explorador e vou clicar aqui. Ok, ele está como laranja. E agora, se eu vir aqui, ó, de acordo com o dispositivo, ele vai trocando a cor do fundo. Então esse dispositivo aqui seria um celular. Esse dispositivo aqui talvez seria um tablet. Esse dispositivo aqui talvez é um computador. Aqui talvez um computador com uma tela maior. Aqui talvez uma televisão. E por aí vai. Então de maneira bem simples, através dessa estrutura dos Media Carriers que a gente faz aqui, colocando o tamanho do dispositivo e o que a gente quer que a gente faça, a gente consegue fazer isso de maneira bem simples e direta. Beleza? Ok. Show me the code, acabamos de mostrar, né? E agora a gente vai aqui para o nosso amiguinho Bootstrap. O que é o Bootstrap? Bootstrap ele é um framework front-end que facilita o desenvolvimento de página web, oferecendo padrões para HTML, CSS e JavaScript. Ele surgiu através do Jacob Thornton e do Mark Otto, que eles são engenheiros do Twitter, né? E eles criaram o Bootstrap como uma tentativa de resolver incompatibilidades dentro da sua própria equipe. Então foi criado dentro do Twitter. O Bootstrap já tem muito tempo que isso foi criado. Hoje o Twitter, o nosso amiguinho Elon Musk comprou o Twitter, né? Nem sei se esses dois engenheiros trabalham lá ainda, né? Mas eles foram responsáveis por criar o Bootstrap. Então aqui a gente tem um memezinho, uma brincadeira, né? A gente tem ali uma página só em HTML e CSS, quando a gente olha o Bootstrap a gente vê, opa, mais interessante, né? A gente vai entender o porquê que é um pouquinho mais interessante.
Então, reinventar a roda, pessoal, dificilmente te trará resultados expressivos. Eu vejo um erro de muitos desenvolvedores que estão começando, que eles estão querendo reinventar algo que já foi feito ou que roda de maneira muito mais assertiva. Então, utilizem de recursos que já existem. E o Bootstrap é um excelente recurso para esse fim. Então, primeiro a gente vê aqui, né? Como que a gente acessa o Bootstrap? A gente pode acessar esse link. Vou colocar esse link. Não vou colocar porque está na apresentação, né? Vocês têm acesso. Então, ó, vou acessar esse link. E aqui, pessoal, eu tenho uma documentação que está em inglês, ok? A gente pode usar aquele mesmo recurso de traduzir, caso vocês não entendam. Não tem problema, traduziu tudo. Mas eu vou deixar aqui como original, para já exercitar um pouquinho no meu inglês. Ok, então aqui eu tenho uma tela inicial, uma tela muito simples, e eu tenho aqui primeiro a documentação, então docs de documentação, e aqui eu tenho como começar, ele te mostra passo a passo, tá? Mas já vou voltar aqui, vamos aqui para os exemplos de alguns itens criados com Bootstrap. Aqui a gente tem uma infinidade de exemplos e a gente tem acesso a todos esses exemplos, tá? Então tu consegue baixar o código-fonte desses exemplos e talvez criar algo semelhante na tua página. Tá? Então vou abrir só alguns aqui, ó, só para que vocês tenham essa ideia. Então olha só que legal esse exemplo, ó. O menu superior, né? Então, pô, eu quero criar um sistema que com esse menu eu posso baixar esse código-fonte, somente trocar aqui os ícones, os textos e criar. Ó, tudo isso está pronto, pessoal. É só pegar e usar. Olha lá. Então tem uma infinidade de exemplos. Olha só, botões aqui. Botões. Olha só, um exemplo bem simples de um site. Já está pronto. Quer fazer um site de galeria. Só tu pegar esse exemplo e trocar as informações. E todos esses sites provavelmente já são responsivos também. Ó, eles já se adaptam a diferentes dispositivos. Até gráfico tem aqui disponível. Tá? Então aqui a gente consegue ver alguns exemplos. A gente consegue ver também... Opa, minha bateria está acabando, espero que dê certo. A gente consegue ver também alguns ícones. Lembra que a gente colocou aquele ícone da rede social lá embaixo? Então, o Bootstrap já disponibiliza isso de maneira automática. Então se eu vim aqui, ó, Facebook, já vai aparecer aqui o ícone do Facebook. Então eu posso utilizar isso de maneira muito mais simples e direta. Tem também aqui os temas. Esses temas aqui são muito interessantes. São temas já prontos que a gente consegue baixar esse tema e utilizar no nosso site ou no nosso sistema. E são temas assim muito bonitos, muito legais, bem modernos. Então dá uma olhada que legal. Ó, esse aqui ele tem um custo, né? Ele não está de graça, mas tem temas gratuitos que a gente vai ver na aula sobre temas, tá? Eu, por coincidência ou não, eu só abri tema pago, tá? Mas tem muitos temas gratuitos que a gente vai conseguir dar uma olhada também na aula adequada, tá? E depois de fazer essa apresentação breve aqui do Bootstrap, eu tenho que mostrar também alguns componentes do Bootstrap. Eu quero trazer isso de maneira bem prática e direta, tá? Então eu vou até aproveitar esse próprio exemplo aqui, e eu vou fazer isso, tá? Eu vou utilizar o Bootstrap aqui dentro. Então aqui eu vou colocar um H1 e vou colocar aqui, ó, exemplo Bootstrap, ok? Nossa página, onde é que está? Deixa eu abrir essa página. Deixa ela abertinha aqui. Deixa eu fechar. Isso aqui eu posso fechar também. E aqui nos docs, na documentação do Bootstrap, eu quero mostrar para vocês alguns componentes muito interessantes aqui, tá? E aqui na lateral esquerda a gente tem uma série de componentes, componente de grid, tá? Componente de tabela. Então, por exemplo, olha só que tabela bonitinha. Eu vou pegar, vou dar um Ctrl C nessa tabela e eu vou colar aqui embaixo. E eu vou tentar ver essa tabela aqui. Olha só que tabela feia. Por que ela está feia? Porque eu não importei o Bootstrap ainda. Então eu tenho que importar o Bootstrap. Para importar o Bootstrap, lá na introdução, existem algumas formas de importar.
mas a forma que eu vou fazer é via CDN, né? Então, eu vou pegar esse link aqui, vou copiar e vou colocar no read. Ok? Esse é o link do CSS, do Bootstrap. E eu vou também pegar o link do script. E nesse caso aqui é o JavaScript, a gente vai entender um pouco melhor o que é o JavaScript na aula de JavaScript. Aqui ele está colocando no final do body, então eu vou colocar também no final do body esse arquivo de script. Ok? Feito isso, pessoal, só de eu atualizar, ó, salvei, vim aqui e atualizei, ele automaticamente já pegou esses dados lá do Bootstrap. Então é muito interessante. Até eu vou pegar esse JavaScript, vou colocar ele aqui em cima, também vai funcionar para esse fim. Então a gente consegue ver, né, o depois e o antes, como ele era. Olha só como ele era. Então tu imagina o trabalho que eu ia ter para customizar todo esse elemento para ficar daquela forma. Então, o Bootstrap já nos dá isso pronto, tá? E a gente tem uma infinidade de componentes que a gente pode utilizar. E a gente consegue ver todos esses componentes por aqui. Então, por exemplo, a gente tem um select. Olha só que legal esse select. Ó. Posso pegar esse select e vou colocar aqui também. Vou pegar alguns componentes, tá? Que mais que a gente tem? Checkbox. Olha só que legal bonitinho, checkbox. Vamos pegar esse checkbox aqui também. Vamos pegar. Que mais que a gente tem? Esse aqui é muito legal, Chording. É um elemento que a gente clica e ele abre, ele expande. Então vou pegar isso aqui. Vamos colocar aqui embaixo também. E por aí vai, né? Então existem uma série de componentes. Eu recomendo que vocês investiguem um pouco mais, que vocês vão conseguir entender todos esses benefícios que o Bootstrap já oferece aqui para nós. Ó, paginação, então uma infinidade de componentes. Atualizando aqui, a gente consegue ver, opa, que legal, checkbox, according, ó, cliquei, ele abre, muito legal. Como que ficaria isso se tivesse só no HTML? Vamos tirar o Bootstrap aqui. Olha lá, que feio que ele ficou, né? Então é muito interessante a gente ver como o Bootstrap nos ajuda nessa construção de interface. Beleza? Então, seguindo aqui adiante, uma outra observação que eu tenho que passar para vocês é: não utilize importações, seja ela de CSS ou JavaScript, de servidores externos. Como assim, cara? Vocês perceberam que aqui dentro eu fiz uma importação que está apontando para um site, esse site do CDN, né? Então, se eu acessar esse site aqui, eu consigo ver um arquivo bem feio, né? Um arquivo minificado, com toda a documentação do Bootstrap. Tá aqui, tá tudo aqui, ó, todas as classes criadas. Eu não consigo ler nada, né? Mas tá aqui. Então, não é recomendado que a gente coloque esses links para servidores externos. Então, é mais recomendado que o quê? Eu pegue isso aqui e eu guarde ele. Ok? Então, guardei ele, eu vou colocar dentro desse meu repositório, que é o nosso repositório responsividade exemplo. Responsividade exemplo. Eu vou colocar aqui como bootstrap min. Vou salvar esse cara aqui. Certo? E o mesmo vale para o JavaScript que está aqui. Então, vou baixar ele aqui também. E vou colocar ele aqui dentro também. Certo? Então agora, os dois arquivos, tanto o JS quanto o Bootstrap, estão aqui dentro do meu repositório. Ou seja, caso esse servidor terceiro tire o arquivo do ar, não tem problema, porque o meu projeto vai estar com esse arquivo baixado para minha máquina. Então tudo isso aqui eu posso tirar, ó, daqui para cá. Ok? E aqui também eu tiro. Pessoal, não utilizem arquivos externos dessa maneira. É muito perigoso, porque o servidor pode ficar fora do ar, pode dar algum problema de rede, enfim. Então baixem
esses arquivos e deixe na sua máquina. E também não só isso, o carregamento vai ser mais rápido, porque imagina, você está carregando isso para a tua máquina local, depois a tua máquina local está indo num outro servidor para pegar essa informação. Então dessa maneira tudo fica num único local. Fazendo isso e atualizando aqui, ele não funcionou. Que beleza. Agora vamos ver por que não funcionou, né? Bootstrap.min. Vamos inspecionar aqui coisas que só acontecem quando a gente está gravando aula, né? Vamos lá. Rede. Ele até achou esse cara aqui. Ah, deu errinho. Ah, ele deu um erro de cores. Por que ele deu um erro de cores para importar esses arquivos? Eu não sei responder, mas a gente sabe um amiguinho que sabe. E é o nosso amiguinho ChatGPT. Então, vamos perguntar para ele. Por que está dando esse erro de cor? Me ajude a resolver um erro de cores na importação de um CSS. Deixa eu ver aqui. Link script. Tudo isso aqui a gente não precisa. Isso também a gente não precisa. A gente pode só deixar isso aqui. Vamos ver se agora já corrigiu. Ó, tá bem isso. Ele tinha algumas informações ali que ele não precisavam, tá? São anotações que precisam para quando estiver utilizando um arquivo externo. Então, quando está utilizando um arquivo interno, basta tu fazer isso que funciona. Então, ChatGPT, perdoe-me, mas fui mais rápido que você. E está aqui funcionando com todos os arquivos. Ó. Quando a gente atualiza, ó, percebe que ele carrega os arquivos. Ó. Então, ele carrega os arquivos nessa ordem aqui. Antes, ele estava carregando um arquivo externo que era muito mais custoso para o servidor. Ok? Então, seguindo adiante, a gente vem aqui para a nossa atividade 5, que é, eu quero que vocês adicionem um Bootstrap no template da aula anterior, que vocês criaram, né? E adicione novos elementos, para ficar mais profissional essa interface. Então, eu recomendo que vocês coloquem o elemento according, braiding, crumb, carrossel, collapse, navbar e por aí vai. Tire uma foto e marquem também lá o Dev Investidor. Bom, pessoal, terminei aqui minha atividade, coloquei o elemento da according, aí não tá focando muito bem, mas certinho, então já. Eu nem mostrei esse cara aqui, mas esse cara aqui é muito legal, ó, como se fosse aqueles links, ó, tá vendo aqui, ó? Como se fosse um link. Inclusive, no meu currículo pessoal tem esse componente lá, se eu não me engano. Quando eu clico na aula, vamos ver aqui, aula. Eita, tô confundindo as coisas aqui, ó. No meu currículo pessoal é aqui, ó, aulas, cliquei e tem aqui, ó, tá vendo? O mesmo componente que foi apresentado ali pelo Bootstrap. Então façam essa importação, tirem uma foto e me marquem lá, beleza? E agora a gente vai atualizar o nosso blog. Bem, primeiro a gente vai criar a nossa aula 5, que é a nossa aula de hoje. Então, muito simples, a gente vai abrir aqui nosso curso site profissional. Aqui eu vou criar a minha aula 5 com base na aula 4. Ok? Aula 5. E a nossa aula, essa daqui, vamos pegar o título dela, né? CSS mais Bootstrap. Então, aqui eu vou atualizar, dar um Ctrl H e vou colocar aqui 05 CSS mais Bootstrap, vou atualizar todos eles e também vou pegar o link para atualizar aqui a nossa aula, né? Então, eu vou pegar aqui o link da minha aula e vou colocar aqui, né? Vamos lá. É aqui.
Não, essa aqui é do YouTube. Esse aqui é da aula. Ok. Feito isso, vindo por aqui e atualizando. Vamos voltar lá para ver se... Ah, faltou a gente atualizar o index, né? Então, dentro do index, aula 5, aula 4, aula 5, aqui. Vou colocar aqui o nosso aula 5. Ok, atualizei aqui. Aula 5. Aula 5. Já direcionou para aula 5 e já está com a nossa apresentação aqui direitinho. Depois eu atualizo esse vídeo na próxima aula. Feito isso, pessoal, a gente pode acessar esse site lá pelo nosso GitHub, né? Vamos ver aqui. Vamos pegar o nosso link que está aqui, né? Vai estar na descrição desse vídeo, inclusive. É um curso site profissional. É só pegar o link, eu não gravei o link. Git Pages. Eita, fiquei errado. Git Pages. Git Pages, não Git Apps. Pages. E aqui está o nosso site, né? Provavelmente agora ele já atualizou. Lembra que antes ele não tinha atualizado o CSS? Olha lá, já atualizou o CSS e agora a gente vai atualizar também para essa alteração que a gente fez. Então é o git ACP, né? Git add, git commit, eita, git commit -m de mensagem, add aula 5 e o nosso git push. Então já atualizamos aqui também a aula 5 e, se não me falha a memória, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e caso você tenha ficado com qualquer dúvida, coloca aqui nesse comentário ou me chama lá no Instagram, @devinvestidor. Aquele abraço e até!